a essa segunda parte da aula sobre direitos dos advogados, dos direitos dos advogados, e agora a gente vai falar sobre os direitos da advogada e sobre o desagravo público, ok? Direitos da advogada. Aqui os direitos da advogada são divididos nas advogadas gestantes, lactantes e nas advogadas que adotaram e que deram à luz, ok? Aqui, primeiro, vamos lá. Advogada, depois eu vou falar uma coisa interessante aqui, ó. Advogada gestante, ela tem preferência na ordem das sustentações orais e das audiências, reserva de garagem e direito de não ser submetida nem a detector de metal e nem a raio-x. Lactante, também tem preferência na ordem das sustentações orais e audiências, e também tem direito a acesso à creche ou local adequado às necessidades do bebê. E a adotante ou a advogada que der à luz, ela tem direito também à preferência na ordem das sustentações orais e audiências e também acesso à creche ou local adequado às necessidades do bebê. E ela também tem direito à suspensão dos prazos processuais quando for a única advogada, quando ela for a única patrona da causa e é necessário a notificação por escrito ao cliente. Então aqui é importante a gente mencionar aqui, o direito de preferência na ordem das sustentações orais e audiências é um direito que é comum a todas elas, tá? Tanto a advogada gestante, a lactante, a adotante ou a advogada que der à luz. Então, todas têm direito à preferência na ordem das sustentações orais e audiências. O direito à reserva de garagem e o direito de não ser submetida a detector de metal e raio-x é um direito somente da advogada gestante. Então, nem a lactante, nem a advogada que deu à luz ou que adotou, ela vai ter direito a esses direitos aqui, tá? Então, somente a advogada gestante vai ter direito à reserva de garagem e direito de não ser submetida a detector de metal e raio-x. Aqui, a lactante e a adotante, aqui no azulzinho e no verdinho, tanto a adotante, a advogada que deu à luz e a lactante, elas têm direito a acesso à creche ou ao local adequado às necessidades do bebê, tá? E somente a advogada que adotou e que deu à luz tem direito à suspensão dos prazos, suspensão, não é interrupção, suspensão dos prazos processuais quando ela for a única patrona da causa e é necessário que o cliente seja notificado por escrito. Aqui vamos ver a parte do desagravo público e depois a gente vai para as questões. Desagravo público. O que é desagravo público? Desagravo público é um instrumento de defesa da advocacia, né? Um instrumento que defende os direitos e as prerrogativas dos advogados, tá? Em que hipótese, né, acontece? É quando um advogado, né, é ofendido, né? É quando acontece uma ofensa comprovada a uma pessoa que é inscrito na OAB, tá? Em razão do exercício da profissão ou de cargo da OAB. A instauração do desagravo público, desse procedimento que é o desagravo público, ela pode ser feita de ofício pelo conselho competente ou ela pode ser feita a requerimento, a pedido da própria pessoa que foi ofendida ou de qualquer outra pessoa, tá? E não é cabível denúncia anônima. E por fim, quais que são as características do desagravo público? Primeiro, é indisponível, né? Ele não pode abrir mão desse direito, né? Porque é uma ofensa à categoria dos advogados, então é um direito indisponível. Independe da concordância do ofendido, então se uma pessoa for lá e pedir o desagravo público para o conselho competente, o ofendido não pode falar, ah, não quero não tem problema não. Então ele independe da concordância, né, do ofendido concordar ou não com a instauração desse desagravo público e pode haver aí a solicitação de informações à pessoa ou autoridade ofensora, né, salvo urgência e notoriedade do fato. E essa solicitação de informações à pessoa ou autoridade ofensora não é condição para poder instaurar o desagravo público, ok? Então agora a gente vai para as questões. Questão número 1. A questão número 1, aqui a gente vai começar primeiro com as questões sobre direitos da advogada, que está previsto lá no artigo 7º-A, depois a gente vai para as questões de desagravo público, tá? Questão número 1. A advogada Mariana
gestante, ao ingressar em certo tribunal de justiça, foi solicitada a passar por um aparelho de raio-x e por detector de metal. Considerando o caso narrado de acordo com o estatuto, assinale a afirmativa correta. Letra A. Mariana tem o direito de não ser submetida a aparelho de raio-x. Sim, embora deva passar pelo detector de metal independentemente de motivação. Não, ela tem o direito também de não passar pelo detector de metal. Resposta errada. Letra B. Mariana tem direito de não ser submetida a aparelho de raio-x, correto. Quanto ao detector de metal, deverá passar pelo aparelho, já está errado. Não deve passar porque ela tem o direito de não ser submetida nem a raio-x, nem a detector de metal. Nem detector de metal. Letra C. Mariana deverá, por medida de segurança, passar pelo aparelho de raio-x. Não, ela não precisa passar, ela tem o direito de não passar pelo raio-x nem pelo detector de metal e não existe aí nenhuma justificativa, tá? Independentemente de qualquer situação. Mariana tem o direito, letra D, Mariana tem o direito, independentemente do teor da alegação sobre segurança, de não ser submetida ao detector de metais nem ao aparelho de raio-x. Resposta correta, letra D. Lembrando que direito de não ser submetida a raio-x e a detector de metal é um direito exclusivamente da gestante. Das outras, da lactante e da adotante, por exemplo, elas não possuem esse direito, tá? Questão número 2. A advogada Ana encontra-se no 5º mês de gestação. Em razão de exercer a profissão como única patrona da causa em que atua, ela recém encontrará algumas dificuldades durante a gravidez e após o parto. Então, ela quer saber tanto os direitos que ela tem durante a gravidez, como também após o parto. E lembrando que ela é a única advogada da causa. Letra A. O Estatuto da OAB confere a Ana o direito de entrar nos tribunais sem submissão aos detectores de metais, vagas reservadas nas garagens dos fóruns onde atuar, preferência na ordem das audiências a serem realizadas a cada dia e suspensão dos prazos processuais quando der à luz. Tudo certo. Ela é gestante, então ela tem direito de não ser submetida a detector de metal, ela tem direito a vagas reservadas, que são direitos aqui exclusivos das gestantes, ela tem preferência na ordem das audiências, ela tem preferência na ordem... Esse direito aqui é comum a todos, né? A todas. E ela tem direito a suspensão dos prazos processuais quando der à luz. Quando der à luz, né? A advogada adotante e a advogada que der à luz, ela tem direito à suspensão dos prazos processuais desde que ela seja a única patrona da causa, e aqui mostrou que ela é, né? Desde que tenha notificação prescrita ao cliente, tá? Não esquecer desse requisito também. Então, essa aqui é a resposta correta. Vamos ver por que a letra B está errada. O Estatuto da OAB não dispõe sobre direitos especialmente conferidos a advogadas grávidas. Errado. Dispõe sim lá no artigo 7º-A do Estatuto. Letra C. O Estatuto da OAB confere a Ana o direito de entrar nos tribunais sem submissão aos detectores de metais e preferência na ordem das audiências a serem realizadas a cada dia. Sim. Mas não dispõe sobre vagas reservadas nas garagens. Dispõe sim. Letra D. O Estatuto da OAB confere a Ana o direito de entrar nos tribunais sem submissão aos detectores de metais, preferência na ordem das audiências a serem realizadas e vagas reservadas nas garagens do fórum. Sim, mas não dispõe sobre suspensão? Dispõe sim. Sobre suspensão também dispõe, tá? Resposta correta, letra A. Questão 3. Viviane, Paula e Milena são advogadas. Viviane acabou de dar à luz, então ela está naquela situação azulzinha do mapa. Paula adotou uma criança, também está na situação azulzinha. E Milena está em período de amamentação, é lactante, então nenhuma aqui é gestante, tá? Então aqui nenhuma tem o direito lá de não ser submetida a detector de metal e a raio-x e vaga na garagem. Elas não têm esse direito, porque elas já estão na situação de adotante e que deu à luz e lactante, não tem gestante aqui. Diante da situação narrada, de acordo com o Estatuto da OAB, assinale a afirmativa correta. Viviane e Milena têm direito à reserva da garagem na reserva de vaga nas garagens dos fóruns tribunais. Não tem. Por quê? Porque nenhuma delas aqui é gestante. E esse direito é só para gestante. Viviane e Paula têm direito à suspensão de prazos processuais. Sim, Viviane e Paula, que Viviane deu à luz. Paula adotou. Então, as duas estão naquela parte lá de azulzinha. E aquela parte azulzinha, tanto a advogada que deu à luz como a advogada que adotou, elas têm direito à suspensão dos prazos processuais se elas forem a única patrona em qualquer hipótese, desde que haja
Aqui, desculpa, Viviane e Paula têm direito à suspensão de prazos processuais? Sim, elas têm direito à suspensão de prazos processuais. Em qualquer hipótese? Não. Não é em qualquer hipótese. Desde que haja notificação por escrito ao cliente? Sim, desde que haja notificação por escrito ao cliente, mas não é em qualquer hipótese. Por quê? É só quando elas forem a única patrona da causa, tá? Então, essa aqui tá errada também. Agora que é a resposta correta. Viviane, Paula e Milena têm direito de preferência na ordem das audiências a serem realizadas a cada dia mediante comprovação da sua condição. Todas, né? Lembrando que todas, tanto a gestante como a lactante, como a adotante, como a que deu à luz, têm direito à preferência na ordem das audiências e sustentações orais. Vamos ver por que a dita errada. Paula e Milena têm direito de entrar nos tribunais sem serem submetidas a detectores de metais e aparelhos de raio-x. Errado, porque aqui é só a gestante que tem esse direito. Questão número 4. Maria, advogada, adotou recém-nascido João. Então, ela adotou, então ela está naquela partezinha azul do mapa. A fim de organizar sua rotina, Maria verifica que tem contestação a apresentar em 15 dias e audiência agendada em 40 dias, em processos distintos, nos quais figura como única advogada. É o primeiro requisito para poder ter suspensão dos prazos processuais. Então, ela é a única advogada das partes que representa. Sobre a situação apresentada, assinale a afirmativa correta. Letra A. Maria, ao comparecer ao fórum para a realização da audiência, terá direito à reserva de vaga na garagem. Errada, porque o direito de reserva da garagem é apenas da gestante, e ela que adotou. Letra B. Maria terá preferência de ordem para a realização da audiência mediante comprovação da sua condição. Como todas têm, né? Resposta correta, letra B. Todas têm, né? Tanto a gestante, adotante, lactante, tem direito de preferência na ordem da realização da audiência. Letra C. Maria terá o prazo para apresentar a contestação interrompido, desde que notifique o cliente por escrito. Não, é suspenso. A gente viu lá, é suspenso, não é interrompido. Suspenso. Letra D. Maria, ao comparecer ao fórum para a realização da audiência, não deverá ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raio-x se estiver acompanhada de João. Errado. Ela não tem esse direito, tá? Ela deverá sim ser submetida a detectores de metais. Ela não tem esse direito de não ser submetida ao detector de metais e raio-x. Por quê? Porque ela adotou, ela não é gestante. A única que tem o direito de vaga na garagem e não ser submetida a raio-x e nem detector de metal é a gestante. Resposta correta, letra B. Agora a gente vai para as questões de desagravo público. Desagravo público, ele está previsto, é um direito previsto lá no inciso 17 do artigo 7º do Estatuto da OAB e também está previsto lá no Regulamento Geral da OAB no artigo 18 e 19. Lembrando que aí houve uma modificação, né, dos parágrafos que estão no artigo 18 do Regulamento Geral da OAB, tá? Questão número 1. Aqui é que eu coloquei questão número 1 é porque agora a gente está vendo um outro tema, né, de questões, que é sobre desagravo público, que as primeiras questões foram sobre direitos da advogada. Questão número 1. João Vitor e Ana Beatriz, ambos advogados, contraem núpcias, mantendo o estado de casados por longos anos. Paralelamente, também mantêm sociedade em escritório de advocacia. Por motivos vários, passam a ter seguidas altercações com acusações mútuas de descumprimento dos deveres conjugais. Ana Beatriz, revoltada com as acusações desfechadas por João Vitor, requer que a OAB promova a sessão de desagravo, uma vez que sua honra foi atingida por seu marido em discussões conjugais. À luz das normas estatutárias, gente, aqui não tem nada a ver com o exercício da profissão de advogado, né? Então, vamos lá. Letra A. Nenhum ato poderá ser realizado pela OAB, tendo em vista que as ofensas não ocorreram no exercício da profissão de advogado. Exatamente. Questão correta, letra A. Letra B. O ato de desagravo depende somente da qualidade de advogado do ofendido. Não depende somente da qualidade de advogado do ofendido, ok? Vai depender se o fato ocorreu no exercício da profissão ou não. Letra C. Sendo o ofensor advogado, o desagravo é permitido pelo Estatuto. Não tem direito ao desagravo, já que as ofensas não ocorreram no exercício da profissão. Então, não é permitido. Letra D. O desagravo poderá ocorrer privadamente. É errado, né? Porque o desagravo ele deve ser público. Né? E aqui também não é o caso de desagravo público.
Questão 2. Sobre o desagravo público, assinale a afirmativa correta. O advogado poderá ser desagravado quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela. Sim. Desde que o faça requerimento em petição dirigida ao presidente do Conselho Seccional no prazo de 6 meses contados a partir da data da realização da ofensa. Aqui, ó, o pedido ele pode ser de ofício ou requerimento do próprio ofendido ou de qualquer pessoa, tá? Letra B, o desagravo público depende de concordância do advogado ofendido? Não, independe, né? Depende, né? Não depende da concordância do ofendido. Essa é uma das características do desagravo público. Letra C, o advogado não pode dispensar o desagravo público quando o Conselho Seccional decidir promovê-lo. Essa é outra característica, que ele é indispensável, ok? Independe de concordância e ele é indispensável, ok? Não pode dispensar. Então, essa aqui que tá certa, tá? Não pode dispensar. Letra D, o advogado tem direito de ser desagravado mesmo que a ofensa por ele sofrida não guarde relação com o exercício da profissão ou de cargo ou função da OAB. Errado. Né? O desagravo é apenas quando tiver a relação, né, quando a ofensa tiver relação com o exercício da profissão ou com o cargo ou função da OAB. Questão número 3. Júlia é advogada de Fernando, réu em processo criminal de grande repercussão social. Em um programa vespertino da rádio local, o apresentador, ao comentar o caso, afirmou que Júlia era advogada de porta de cadeia e ajudante de bandido. Ouvinte do programa, Rafaela procurou o Conselho Seccional da OAB e pediu que fosse promovido o desagravo público. Júlia, ao tomar conhecimento do pedido de Rafaela, informou ao Conselho que o desagravo não era necessário, pois já ajuizara a ação para apurar a responsabilidade civil do apresentador no caso narrado. Então aqui, quem promoveu o desagravo foi a pedido de Rafaela, foi uma outra pessoa, né? Não foi nem ofensora, nem foi por ofício. No caso narrado, o pedido de desagravo público só pode ser formulado por Júlia, que é a pessoa ofendida em razão do exercício profissional. Não, ela pode ser formulada por Júlia, que é a pessoa ofendida, pode ser instaurado de ofício e pode ser feito a pedido de qualquer pessoa, que aqui no caso foi feito por Rafaela. Então, essa aqui tá errado, porque não precisa ser feito somente por Júlia, não. Letra B. O pedido de desagravo pode ser formulado por Rafaela? Pode, mas depende da concordância de Júlia, que é a pessoa ofendida em razão do exercício profissional. Não. Ele independe de concordância do ofendido. É uma das características do desagravo público. Letra C. O pedido de desagravo público pode ser formulado por Rafaela e não depende da concordância de Júlia, apesar de esta ser a pessoa ofendida em razão do exercício profissional. Então, essa aqui é o contrário dessa, né? Então, essa aqui que tá certa. Letra C. Letra D. O pedido de desagravo público só pode ser formulado por Júlia, já tá errado, que é a pessoa ofendida em razão do exercício profissional, tá? O desagravo ele pode ser feito pela ofendida, Júlia, pode ser feito ou por qualquer outra pessoa, que aqui no caso foi a Rafaela, e pode ser instaurado de ofício. O que não pode é denúncia anônima. Questão 4. O advogado Mário dos Santos, presidente do Conselho Seccional Y da OAB, foi gravemente ofendido em razão de seu cargo, gerando violação a prerrogativas profissionais. O fato obteve grande repercussão no país, então repercussão nacional. Considerando o caso narrado, de acordo com o Regulamento Geral do Estatuto da OAB, assinale a afirmativa correta. Compete ao Conselho Seccional Y da OAB promover o desagravo público, ocorrendo a sessão na sede do Conselho Seccional Y. Aqui, como o caso teve repercussão nacional, lá no Regulamento Geral da OAB, o que fala lá? Lá no artigo 19 fala o seguinte: compete ao Conselho Federal promover o desagravo público de conselheiro federal ou de presidente de conselho seccional, né? Aqui, ó, o advogado Mário, presidente de conselho seccional, né? Quando ofendidos no exercício das atribuições de seus cargos e ainda quando a ofensa a advogados se revestir de relevância e grave violação às prerrogativas profissionais com repercussão nacional. Parágrafo único, o Conselho Federal, observado o procedimento previsto no artigo 18 deste regulamento, indica seus representantes para a sessão pública de desagravo na sede do Conselho Seccional, salvo no caso de ofensa conselheiro federal. Então, vai competir ao Conselho Federal, ok? Então, aqui, a letra A, ela tá incorreta, né? Compete ao Conselho Seccional, não é o Conselho Seccional.
E aqui também, né? Então, a letra A e a letra C estão incorretas, ok? E aqui, ó, a letra D que vai estar correta. Compete ao Conselho Federal da OAB, que é o Conselho Federal, promover o desagravo público ocorrendo a sessão na sede do Conselho Seccional Y, ok? Que tá lá, isso aqui, ó, essa resposta, ela tá lá no artigo 19 do Regulamento Geral da OAB e o parágrafo único, tá bom? Lá no parágrafo único. Questão número 5. Em certa situação, uma advogada inscrita na OAB foi ofendida em razão do exercício profissional, durante a realização de uma audiência judicial. O ocorrido foi amplamente divulgado na mídia, assumindo grande notoriedade e revelando de modo urgente a necessidade de desagravo público. Considerando que o desagravo será promovido pelo conselho competente, seja pelo órgão contribuição ou pela diretoria de referendo, assinale a afirmativa correta. Letra A. A atuação se dará apenas mediante provocação, a pedido do ofendido ou de qualquer pessoa. A atuação se dará apenas mediante provocação, a pedido da ofendida ou de qualquer outra pessoa. Aqui não é apenas mediante provocação, porque pode ser de ofício o desagravo, tá? É condição para concessão do desagravo a solicitação de informações da pessoa ou autoridade apontada como ofensora. Errado, a gente viu lá no mapa que uma das características do desagravo é que não é condição para concessão do desagravo a solicitação de informações da pessoa ou autoridade apontada como ofensora, tá? Então, isso aqui tá toda errada. Letra B. A atuação se dará de ofício ou mediante pedido, o qual deverá ser formulado pela ofendida. Também pode ser por qualquer pessoa. Então, não precisa ser formulada pela ofendida, pode ser por qualquer outra pessoa. Se representante legal ou advogado inscrito na OAB, não tem essa delimitação aqui, pode ser por qualquer pessoa. É condição para concessão do desagravo a solicitação de informações da pessoa ou autoridade apontada como ofensora? Não, não é condição. Resposta errada, toda errada também. Letra C. A atuação se dará de ofício ou mediante provocação, seja da ofendida ou de qualquer outra pessoa. Correto. Não é condição para a concessão do desagravo a solicitação de informações da pessoa ou autoridade apontada como ofensora. Isso mesmo, não é condição. Letra C, a correta. E por fim, a letra D, o que está errado na D? A atuação se dará de ofício ou mediante a pedido, sim, o qual deverá ser formulado pela ofendida. Aqui também está delimitando, não é só pela ofendida, se representante legal ou advogado inscrito na OAB, é por qualquer pessoa. Não é condição para concessão do desagravo, a solicitação de informações, e aqui o finalzinho está certo, mas aqui está errado. Então, a resposta toda correta é a letra C. E por fim, questão 6. No julgamento da ação envolvendo Manuel e Joaquim, o relator do processo assacou diversas acusações contra os representantes judiciais das partes, inclusive relacionadas à litigância de má-fé. Os advogados requereram a palavra que foi indeferida, sendo retirados do recinto por servidores do tribunal. Requereram, então, as medidas próprias à OAB. Com base nesse cenário, à luz das regras estatutárias, é correto afirmar: inexistem medidas administrativas a realizar no âmbito da OAB. Existem, o desagravo público. Letra B. Esses litígios devem ser resolvidos no âmbito do processo judicial. Não, por desagravo público. Letra C. A separação entre a atividade do juiz e o advogado bloqueia a atividade da OAB. Não. Letra D. É situação típica de desagravo público pela atuação profissional dos advogados. Resposta correta, letra D. E assim, a gente termina a parte 2 do dia aqui que a gente está vendo direitos dos advogados. A parte 1 a gente viu os direitos dos advogados nos incisos, né, no artigo 7º e seus incisos e parágrafos. E aqui a gente viu o tema direitos do advogado, que está previsto lá no artigo 7º. Então, o que os artigos que são importantes, de importante leitura? Lá no Estatuto da OAB, lá no Estatuto da OAB, é importante a leitura do artigo 7º, 7º-A e seus parágrafos. Ok? E no Regulamento Geral da OAB, é importante a leitura do artigo 18 e 19.
Aqui no artigo 18 é importante procurar a modificação que teve nos parágrafos, nos seus parágrafos, tá? Nas mudanças dos seus parágrafos, ok? Essa mudança aconteceu em 2018, resolução número 1 de 22 de maio de 2018, ok? Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que fez essa resolução e modificou os parágrafos do artigo 18 do Regulamento Geral da OAB, que trata do desagravo público, ok? Então, esses aqui são os artigos importantes, mais importantes, que são de leitura obrigatória, porque é um tema que cai bastante aqui na prova da OAB, a gente viu muitas questões, e eu vejo vocês na próxima aula.